Na carta aos Romanos, no capítulo 8, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 14. O capítulo 8 fala da nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Diz assim a palavra de Deus: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ó Deus Todo-Poderoso, louvado e agradecido é o Teu santo nome. Queremos, ó Deus, que a Tua palavra fale aos nossos corações, dando-nos, ó Deus, a sabedoria, o entendimento e o discernimento do Teu Espírito. Fale conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. O apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, ele fala sobre a natureza pecaminosa e o novo estado do indivíduo convertido a Jesus Cristo, aonde o pecado não tem mais o domínio e o poder, mas sim a glória do Senhor. E ele fala a respeito de sermos guiados pelo Espírito. Ouça, preste atenção. Ou somos guiados pelo Espírito de Deus, ou seremos guiados pelo Espírito inimigo de Deus. Não tem outra conclusão. Ou estamos com Deus, ou não estamos com Deus. Não existe meio termo. Não existe uma ponte, não existe um viaduto, não existe uma pinguela, não existe nada entre esses dois extremos. Ou estaremos com o Senhor, ou estaremos com o inimigo do Senhor. É uma decisão que há de se tomar. Por isso que Josué chamou o povo para uma decisão. E falou, até quando vocês estarão entre dois senhores? Até quando ande agradar um e desagradar o outro? Tome uma decisão. Ou sigam o Deus Todo-Poderoso, que guiou seus pais até aqui, ou sigam os deuses dos amorreus, porque não existe um terceiro. Ou Deus Todo-Poderoso, ou Deus das trevas. Não existe outra escolha. E Josué já deu a sentença dele: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora vocês decidem. Agora vocês tomam a decisão de vocês. E quando Paulo escreve aqui no capítulo 8 da carta aos Romanos, ele fala algo que nos leva a esse contexto. E ele fala que nós, cristãos convertidos, somos guiados pelo Espírito de Deus. E se somos guiados pelo Espírito de Deus, o fruto do Espírito de Deus tem que aparecer em nossos filhos. Não tem como ser crente por um mês, no outro mês não. Ser crente um ano, no outro ano não. Ser crente no verão, no inverno não. Ser crente quando está tudo bem, quando está tudo mal, não. Não pode. Se somos guiados pelo Espírito, ouça. Se somos guiados pelo Espírito, é pelo Espírito de Deus que nós devemos andar. Lembra que a nossa vida aqui nessa terra é passageira. A nossa vida aqui nessa terra tem tempo estabelecido. E Deus pode até acrescentar um pouco mais, como o inimigo pode requerer na nossa vida um pouco antes. Tudo depende
de como estamos conduzindo a nossa vida. Tudo depende de como estamos vivendo. Se somos guiados pelo Espírito, haveremos de seguir a Igreja de Cristo, porque a Igreja de Cristo é guiada pelo Espírito de Deus. No Evangelho, conforme escreveu João, capítulo 13, o próprio Jesus ele disse assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O único que tem conhecimento futuro, eu fico vendo aí as idiotices de internet. Ah, porque fulano teve uma visão disso, fulano teve uma visão aqui. Ninguém vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia. Vai ler a Bíblia, sai, larga de ser crente de TikTok. O único caminho para a salvação é a Bíblia. É a palavra genuína, o Evangelho pleno. Não tem como chegar até o Senhor, não tem como chegar até a eternidade se não for através de Jesus Cristo, do Evangelho, dos ensinos de Jesus. E o Espírito de Deus que guia a igreja, ele está sempre lembrando cada um de nós de como devemos proceder para seguir no Evangelho. Para seguir no Evangelho. Se os crentes lessem a Bíblia, eles iam chegar naquela parte onde diz: se mesmo um anjo descer do céu e pregar um evangelho diferente desse, é anátema, é coisa sem valor, é amaldiçoado. E hoje o que a gente está vendo? 70%, 80% dos que se dizem cristãos estão seguindo anátemas. Estão seguindo coisas sem valor, estão seguindo maldição, estão sendo conduzidos para o inferno, achando que estão indo para a glória. Deus é santo e convém que sejamos santos. Deus é justo e convém que sejamos justos. Aleluia. Os querubins, quando chegam diante do trono do Senhor, eles cobrem a face, eles não se sentem dignos. E os querubins foram criados para quê? Para servir o trono do Senhor. Foram criados para chegar perto do Senhor, mas eles não se sentem dignos e tampam o rosto. Ou você acha que qualquer tipo de crente, qualquer tipo de pessoa vai ver a glória de Deus, vai contemplar a glória de Deus? Só existe Deus que amamos. Ou guiados pelo Espírito de Deus, ou guiados pelo Espírito inimigo de Deus. Se guiados pelo Espírito de Deus, haverá de se cumprir aquilo que Paulo escreve aqui no versículo 17: haveremos também de ser glorificados com Cristo. Se não formos glorificados com Cristo, seremos então amaldiçoados com o inimigo de Cristo. Só tem dois caminhos, e é uma questão de escolha. Se somos guiados pelo Espírito, haveremos então de consultar o Espírito, haveremos então de consultar a palavra, haveremos então de ter uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida estável na fé. Louvado seja Deus. Ninguém vai ao céu pelo balneário, ninguém vai ao céu através de um baile funk, ninguém vai ao céu através de uma bebedeira, de uma pescaria. Só se vai ao céu pelo Evangelho. E o Evangelho leva a Cristo. Não se vai ao céu através do shopping, não se vai ao céu através de uma pizzaria, não se vai ao céu através de uma praça, se vai aos céus através do Evangelho. Louvado seja Deus. A vida nessa terra passa muito rápido. Vale a pena renunciar a muitas coisas por amor a Cristo. Vale a pena abrir mão de muitas coisas por amor a Cristo. Louvado seja Deus.
E se somos igreja, somos guiados pelo Espírito de Deus. Lá em Mateus capítulo 23, versículo 10, Jesus já tinha dito, aleluia, que um só é o nosso guia. Um só é o nosso guia. Somos guiados por Cristo. Como Cristo hoje está à direita do Pai, o Espírito Santo é aquele que está aqui. Ele é o outro Consolador que foi enviado. É Ele que fala dentro de nós. É Ele que orienta o nosso caminhar. Mas é necessário estar aberto para ouvir. É necessário estar aberto para aquilo que Ele está orientando, para aquilo que Ele está falando. É necessário estar aberto para que Ele venha trazer a condução das nossas vidas. Agora, se a pessoa está fechada para o Espírito Santo, se a pessoa não se abre para a inspiração do Espírito Santo, pode ler a Bíblia toda, de capa a capa, 98 vezes, que não vai entender nada, não vai compreender nada, e vai continuar sendo enganado pelo TikTok. Só existe um guia, Cristo. E se Cristo está no trono, aleluia, o Espírito Santo está aqui conosco. E Ele inspira na meditação da palavra, na compreensão da palavra. Ele inspira na oração para que possamos então compreender a vontade de Deus. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo, Ele guia a sua igreja por meio do Espírito Santo. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 9, o apóstolo Paulo, ele afirma que se alguém não tem o Espírito de Cristo, essa pessoa não é dele. Olha, se não tem o Espírito de Cristo, tem qual Espírito? Tem o Espírito de Cristo, porque não existe outro. Só existe dois guias: o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, ou o Espírito inimigo de Deus. Ou nós tomamos uma decisão pelo Espírito de Deus, ou seremos guiados pelo Espírito inimigo de Deus. É uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Por isso, muitas pessoas estão se afundando na fé, estão se afundando nos seus deleites, estão afundando em seus relacionamentos, estão afundando na paz, estão afundando na saúde, nas finanças, estão afundando em tudo. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós nos colocamos à disposição do reino, louvado seja Deus. Quando nós somos guiados pelo Espírito, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. O Salmo 37, né, meu Jesus? Entregue os teus caminhos ao Senhor, confie no Senhor. O que é uma entrega? Entrega é você dar por completo. Quando fala entrega-te ao Senhor, é uma entrega completa. Você não pode ser um crente mais ou menos. Você não pode ser 10% crente. Você não pode ser 50% crente. É uma entrega. Ou é 100%, ou Deus não te requer. Vai ter que renunciar a algumas coisas. Vai, eu renuncio muitas coisas da minha vida. Vai ter que abrir mão de muitas coisas. Sim, eu abro mão de muitas coisas da minha vida. Mas nada me faz falta. Alguns momentos até dói, mas depois eu vejo que valeu a pena. A vida cristã é uma vida de renúncia, de abrir mão. A vida cristã é uma vida de você deixar de viver para você mesmo, para viver para o seu Senhor. Diaconisa bem lembrou a mensagem de ontem. Somos feitos para a glória de Deus. Não existe outro objetivo da nossa existência.
E por isso o juízo final será severo, porque esse espírito que habita em nosso corpo, ele veio de Deus. O nosso corpo é uma célula da mamãe, uma célula do papai. Um dia vai morrer e vai apodrecer. E o espírito que habita em nós pertence a Deus e viverá para sempre. E haveremos de devolver esse espírito para Deus e seremos cobrados por isso. Por isso não é um tempo de matéria, não é um tempo de estado físico que vai atrapalhar uma eternidade. Por isso não é um momento de matéria, não é um tempo de matéria que vai impedir um tempo de glória eterna. É renúncia. Ser cristão é renúncia. É deixar de ser você mesmo para ser espelho de Cristo. Louvado seja Deus. O Espírito dirige a igreja, mas o Espírito dirige também cada um dos cristãos. Aleluia. E é necessário que o cristão venha se abrir para o Espírito Santo. Venha fazer aquilo que o Espírito Santo requer. Que venha se colocar na posição de vaso para ser cheios da glória de Deus, cheios da unção, para que sejam cheios do poder. Aleluia. Se queremos servir a Deus com excelência, temos que ser cheios, temos que ter unção. Se queremos fazer o evangelismo, temos que ter unção. Se queremos ser cantores, temos que ter unção. Se queremos ser pregadores, temos que ter unção. Se quer ser professor de escola bíblica, tem que ter unção. Se quer trabalhar limpando a igreja, tem que ter unção. Senão não vai fazer direito. Se quer cuidar do jardim da igreja, tem que ter unção, senão não vai cuidar direito. A nossa vida é uma entrega. O fazer para o Senhor é um fazer em excelência. Louvado seja Deus. O Espírito, ele guia cada um de nós. Ele guia cada cristão. Desde que esse cristão esteja aberto para o Senhor. Aleluia. No Salmo 143, no versículo 10, Davi havia solicitado a glória do Espírito Santo, dizendo: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. O que é guiar por terra plana? Experimente andar na rua, numa rua que é reta, que é plana. Depois experimente andar numa rua no mesmo horário, que tem ladeiras, que tem descidas, que vira para lá, que vira para cá, que sobe e desce. Qual que é melhor? Qual que você vai cansar menos? Qual que você vai ter menos dificuldade? A rua plana, a estrada plana. Ficar descendo, subindo, vira para lá, vira para cá, você vai cansar mais, você vai se esforçar mais. E quando Davi fala e pede ao Senhor que o Espírito do Senhor guie ele por caminhos planos, o que ele quer é que o Senhor guie a vida dele, e o que ele diz é: serei obediente às tuas instruções para que me tudo vá bem, para que o meu caminho seja bom. Agora, se não obedecer, vai andar por caminhos tortuosos. Se não obedecer, vai viver subindo e descendo ladeira. E tem crente que só está subindo e descendo ladeira. E subir ladeira é cansativo, queima mais energia, é desconfortável, e descer ladeira, pior ainda. Você vai freando o corpo. E olha lá que tem uns que saem rolando ladeira abaixo, que é pior ainda. Portanto, ser guiado pelo Espírito é o que Davi fala no Salmo, aleluia, 143. É ser guiado por um caminho plano, é ser guiado por um caminho reto, é ser levado por um caminho reto. Louvado seja Deus. No Salmo 25, versículo 9, afirma que o Senhor nos guiará. E diz:
os mansos retamente, e os mansos ensinará o seu caminho. Aquele que anda na direção do Espírito, além de andar de uma forma reta, ele vai orientar outras pessoas a andar também. Aquele que anda em caminhos guiados pelo Espírito Santo, além de caminhar por caminhos seguros, ele guiará outras pessoas também. Mas aquele que vai no sobe e desce, não vira para lá, vira para cá, sobe e desce, vira para lá, vira para cá, esse aí não consegue guiar nem a si mesmo. É cego guiando outro cego. E hoje o que mais se vê é que cego guiando outro cego. Estamos falando de cegueira espiritual. Estamos falando de condução espiritual. Basta observar, aonde a Bíblia é pregada, há uma resistência. Aonde é showzinho, programação neurolinguística, coach, isso e aquilo, o povo está leve e sorridente. O caminho da perdição é fácil. O caminho da perdição é atrativo. A porta que leva ao Senhor é estreita. Louvado seja Deus. O que significa estreita? Você tem que renunciar a muita coisa, senão você não passa por ela. E quando Jesus falou que é mais fácil um camelo passar por fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, ele se referia a soberba. Mas eu quero falar aqui sobre o buraco da agulha. Não é da agulha de costurar. Buraco da agulha era uma porta que tinha nos muros de Jerusalém, por onde passavam os animais. Passavam os porcos, os camelos, mas o camelo é grande. O camelo não passava pela mesma porta que os outros animais. Porque ele é grande. Porque ele tem umas pernas compridas. Porque ele tem um pescoção. E ele não conseguia passar pela porta das agulhas, pelo buraco da agulha, que era a porta de passagem dos animais. Poderia passar? Sim, por isso que Jesus fala, é mais fácil o camelo passar. Por quê? Porque se o camelo se rastejasse e fosse se apertando e fosse se espremendo, ele passaria por aquela porta estreita. Passar pela porta estreita é isso. É descer ao pó. É rastejar aos pés do Senhor. É abrir mão dos excessos para que esteja na essência. Louvado seja Deus. Aleluia. Se somos guiados pelo Espírito, devemos seguir as orientações do Espírito. E lá em Gálatas 5:25, quando Paulo fala sobre frutos da carne, frutos do Espírito de Cristo, se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Não tem como você declarar uma fé cristã e não viver essa fé na prática. Não tem como você declarar que é cristão e não ter uma vivência prática do cristianismo. Não. Portanto, sede imitadores de Cristo. Louvado seja Deus. E a última parte, se somos guiados individualmente, se somos guiados como igreja, pelo Espírito, é o mesmo Espírito Santo de Deus que guia a obra missionária. É o mesmo Espírito de Deus que diz, vencer o seu tempo em determinado lugar. Não é aqui que deve pregar, não é nessa cidade que deve fazer. E nós podemos ver isso, principalmente em Atos dos Apóstolos, tem muitas referências nesse sentido. Porque o Espírito é aquele que orientava e continua orientando os ministérios da igreja. Não tem como seguir uma vida ministerial se não for guiado pelo Espírito. Por isso que hoje tem muitas pessoas inventando modinhas de igreja, inventando coisinhas de igreja, porque não estão guiados pelo Espírito. Porque quando somos guiados pelo Espírito e fazemos aquilo que Ele quer, e fazemos aquilo que é a vontade dEle, louvado seja Deus, aleluia, nós conseguiremos fazer
com resultado. Nós conseguiremos obter respostas. Em Atos 16, versículos 6 a 10, o Espírito Santo impediu Paulo de pregar na Ásia e na Bitínia, porque naquele momento era para ele pregar na Macedônia. E às vezes a gente fica Porto Velho, Porto Velho, Porto Velho, Porto Velho, e o destino é a Macedônia, gente. Aleluia. Temos que seguir a vontade do Espírito. Temos que fazer a vontade do Espírito. A obra missionária não pode parar. Alguém que está disposto ao reino não pode perder tempo. Não se deixa para amanhã, não se deixa para o ano que vem. Depois que acontecer tal coisa na minha vida, eu faço isso. Depois que acontecer tal coisa, tal. Sabe quando que as coisas passaram a dar certo na minha vida? Quando eu larguei tudo e falei, agora eu sou teu. Aí tudo deu certo. Tudo deu certo. Nada acontecia na minha vida. Tudo dava errado. Não prosperava. As coisas não davam certo. O dia que eu falei, agora eu sou teu por completo, tudo aconteceu. Tudo deu certo. Porque o Senhor quer me entregar. O Senhor quer me entregar. E se o Senhor falar, vai para o Japão, vai para o Paquistão, vai para a Tunísia, vai para o Cazaquistão, ou vai para a Espanha, ou vai para a Itália, ou vai para outro lugar, irei, porque eu sei que o Senhor cuidará de mim. Eu sei que aonde for, os cuidados do Senhor estarão comigo. Por isso é necessário obedecer. Não estará comigo se for pela ilusão da minha própria mente. Não estará comigo se for uma ambição própria. Mas se for na direção do Espírito, aleluia, dará certo. Louvado seja Deus. Aleluia. Lá em Atos, capítulo 8, versículos 26 a 40, o Espírito Santo guiou Filipe até o deserto de Gaza para evangelizar um eunuco que era o ministro da economia da Etiópia. Aleluia. Talvez Filipe nem saiba quem era aquele homem, ou talvez saiba. Mas ele foi na direção, ele foi guiado pelo Espírito, e ele fez exatamente aquilo que o Espírito Santo determinou. Ali ele ganhou uma alma, mas aquela alma ganhou muitas e muitas outras almas. Louvado seja Deus. Filipe não viu o resultado daquilo que ele fez, porque ao fazer, ele foi tomado pelo Espírito, foi arrebatado e não viu o resultado do que ele fez. Mas outros viram, e Lucas escreveu isso no livro de Atos. Aleluia. Como prova de que aquilo que Filipe fez na direção do Espírito deu certo. Em Atos capítulo 10, versículo 19 e 20, Pedro foi guiado pelo Espírito até Cesareia para evangelizar a família de Cornélio, para ganhar uma família para Jesus. Ele não foi destinado a Cesareia para abrir uma igreja de 1.000 membros, de 2.000 membros, de 5.000 membros. Ele foi guiado para ganhar uma família de Cornélio. Resultado, essa família ganhou outras e outras e outras, e lá tornou-se um grande movimento cristão, a partir da obediência de Pedro para ganhar uma alma. Dessa alma, a família cumpriu a missão. Talvez Pedro não viveu o suficiente para ver o resultado, ou talvez viveu para ver, não sei. Mas o certo é que quando se faz na direção, quando está na direção do Espírito, ele é responsável. Agora, quando fazemos pela nossa própria cabeça, pela nossa própria vontade, quando negligenciamos a vontade do Espírito, quando recusamos, quando resistimos à vontade do Espírito, te prepara. Porque quem vai te conduzir é o outro Espírito, que não é de Deus. Louvado seja Deus.
Portanto, se és de Cristo, seja guiados pelo Evangelho. E o Espírito Santo de Deus não age fora do Evangelho. O Espírito Santo de Deus, ele é ordeiro, ele conduz exatamente naquilo que é proposto. Fique de pé, igreja.